livro Fonte Viva, a psicografia do nosso irmão Chico Xavier. E Emmanuel, nessa noite, nos dá a seguinte mensagem: devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Não se realiza aos saltos e na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueça do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é um processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade perecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento e vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não olvideis o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, pedimos o seu amparo para a reunião que se inicia, pedindo por esses irmãos que se encontram em sofrimento, Senhor, nos leitos dos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos. Esses irmãos que se encontram, Senhor, envolvidos nas drogas, que possam a falange de luz vir em socorro de todos nós, de toda a nossa humanidade. Pedimos, então, que nos ampare encarnados e desencarnados e também inspire o nosso irmão Anderson para o estudo da noite de hoje, para os esclarecimentos, para a nossa melhoria íntima, cada vez mais, Senhor, para seguir o caminho que nos ensinaste. E assim, em nome de Jesus, do nosso patrono, Francisco de Assis, dos mentores espirituais da nossa casa, e acima de tudo, em teu nome, Pai, pedimos permissão para darmos início a mais uma reunião do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Anderson, Livro dos Espíritos, item, né? Introdução. Item 11, né? 11, né? Isso aí. Boa noite. Jesus nos ampare, nos inspire. No estudo da noite de hoje, nós vamos dar continuidade à questão da identificação dos espíritos. Kardec vai falar nesse item 11 sobre as questões de como nós identificamos um espírito. E ele vai falar sobre o nome. Às vezes o espírito, ele dá um nome que não é o dele na psicografia. Ele não escreve exatamente o nome dele. Ele dá o nome de uma pessoa conhecida, famosa.
isso pode ter duas implicações. Muitas vezes, aquela comunicação, ela é espúria. Ela é uma comunicação de um espírito que não é aquele espírito que está dizendo, de um espírito inferior, ou de um espírito que está fascinando o médium, envolvendo o médium numa fascinação, que o médium se ilude achando vaidosamente que está psicografando uma mensagem de um espírito famoso. Isso acontece muito, principalmente quando o médium ele não tem o discernimento e as luzes do conhecimento espírita. Na nossa casa, ano passado, nós recebemos a visita de uma pessoa que trouxe uma pasta cheia de psicografias. E essas psicografias, elas tinham uma característica, que aliás a pessoa estava naquele momento. Ele dizia que só psicografava quando estava alcoolizado. E naquele momento que ele chegou na nossa casa espírita, ele estava levemente alcoolizado. E a gente começou a ler as mensagens. Era um monte de mensagens, não tinha nome famoso. Mas as mensagens caracterizavam espíritos enfermos, espíritos pedindo socorro, espíritos pedindo informação. Nós demos a orientação médium de que o local para uma pessoa que não tem conhecimento de doutrina espírita, para uma pessoa que nunca estudou um livro espírita, para uma pessoa que ainda está preso a uma série de vícios como bebida, é a casa espírita e não a casa dele. Por quê? A ambiência espiritual é muito importante. Cada um de nós, precisamos, ao adentrar o mundo espiritual, estar seguros do que estamos realizando. O mundo espiritual é um mundo muito maior do que o nosso. O número de espíritos desencarnados é maior do que o número de espíritos encarnados. Chico Xavier diz que a proporção é de 4:1. Alguns outros autores dizem que a proporção é de 9:1. Para cada um encarnado, tem 9 desencarnados. Então, a seleção do tipo de espírito que virá é muito importante. Por isso, no Brasil, nós temos aí a popular brincadeira do copo. Alguém já ouviu falar? Alguém nunca ouviu falar disso? Porque é muito popular. E quais são os riscos dessa brincadeira do copo? É justamente o risco de você ter na sua casa, no ambiente que está fazendo, uma chusma de espíritos zombeteiros que você está abrindo frequência para que eles possam se manifestar com mais pujança. Você está abrindo a tua mediunidade de uma forma equivocada, de uma forma em que você está provavelmente se permitindo que espíritos mais ignorantes do que a própria pessoa dominem o seu psiquismo. E muitas vezes isso vai trazer uma série de danos psíquicos, psicológicos àquela pessoa. Nós quando éramos adolescentes, estudávamos, e um amigo nosso, nós estávamos começando a doutrina espírita, nós estávamos fazendo ensino médio, e um amigo nosso, na segunda-feira, quando começou as aulas, ele tinha passado o final de semana em casa, sozinho, e ele chegou com os olhos vermelhos, porque ele disse que estava 2 dias sem dormir. Porque no sábado ele fez em casa a tal da brincadeira do copo. E o que aconteceu? Começou a escutar um monte de barulho dentro de casa. De panela caindo, de copo caindo. E quando ele ia na cozinha, cadê as panelas? Cadê os copos? Não tinha nada. Aí ele voltava para a sala e bom, ele entrou em parafuso. Ele não era espírita, ele não conhecia nada, ele só tinha feito a brincadeira do copo.
E aí ele, no desespero, chamou uma colega nossa que era evangélica. Ela foi lá na casa dele, leu a Bíblia, e orou. E a princípio, aquilo meio que diminuiu a atuação. Na segunda-feira ele veio conversar comigo. Eu estava começando na doutrina espírita, então dei a ele, eu falei com ele que achava que aquilo ali não deveria ter sido feito, né? Ao longo dos anos, a gente foi amealhando conhecimento e descobrimos o seguinte: realmente, o que acontece quando você faz uma coisa dessa sem uma intenção nobre? Porque o problema é a intenção. Se você faz uma coisa dessa sem a intenção nobre, você não entra em sintonia com os espíritos nobres. Ora, se nas comunicações espíritas, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro de André Luiz maravilhoso, André Luiz narra vários fenômenos da mediunidade à luz de um espírito desencarnado. É um livro maravilhoso, imperdível. E num momento lá que ele narra que a reunião mediúnica está cercada por fios de luz e que só adentram, são várias camadas de fios de luz. Então certos espíritos só adentram um processo, outros dois, tudo muito bem administrado. Por que esses fios de luz? Ele diz lá, proteção. Proteção de quem? De quê? Proteção para que a chusma de espíritos, vagabundos, desinteressados, trevosos, o que for, não adentrem o ambiente e tomem conta da reunião. Então há uma proteção. Por que há proteção? Porque a reunião tem uma intenção séria de ajudar as pessoas. Não é o mais importante ali é que aquela reunião é uma reunião séria. Ela não tem o interesse de pegar o número da Mega Sena, de saber com quem vai casar, disso, daquilo, de rir dos espíritos, de escutar a piadinha dos espíritos, e nem de ficar pedindo para si mesmo, pedindo, me dá isso, me dá aquilo, me dá um marido, me dá uma casa nova. Não tem esse fim. Uma reunião espírita, mediúnica, ela tem um fim assistencial. Quando uma reunião, seja ela espírita ou não, tem um cunho assistencial, seja ela mediúnica ou não, ela é bem amparada. Todo local que presta assistência ao próximo é muito bem amparado. Há muitos anos atrás, nós estávamos na Bienal do livro, e aí a gente tinha passado em vários estandes espíritas, espiritualistas, e paramos num estande. Aí eu fiquei olhando aquele estande, vi as fotos dos trabalhos, e eu falei para os colegas: vocês sabiam que aqui, de todos esses estandes que a gente passou, é o local com maior vibração espiritual de todo esse estande, toda a Bienal? Mas aqui é aqui. Quando eu falei isso, eu recebi um jorro assim de um banho de energia. Aí comecei a me emocionar. Vocês imaginam, vocês sabem de quem estande era aquele? De qual estande? Qual estande que eu estava falando? Da Unesco. Não era da Federação Espírita Brasileira e nem da CEPAD ou do catolicismo. Por que da Unesco? Porque a Unesco faz um trabalho essencial. É no Brasil? Gente, é no mundo todo. Que espíritos estão por trás de um trabalho que ajuda de forma planetária? Entenderam? É uma coisa lógica. É uma assistência planetária. É um trabalho nobre. Nós tivemos aqui um Marte. E nós nem passou despercebido. Um espírito que, para ocupar aquele espaço, eu não estou dizendo que ele é perfeito não, gente. Não conheço a vida dele, nunca li biografia, não sei nem se tem. Mas era um brasileiro que morreu e ninguém percebeu. Ele ocupava um espaço, um lugar, um trabalho, que para ele estar naquele trabalho, naquele espaço, naquele lugar e morrer daquele jeito, ele era um espírito com categoria. Sérgio Vieira de Mello, se não me engano, acho que é esse o nome. Vocês sabem, se lembram dele? Ninguém, tem gente que nunca ouviu falar dele. Como é que ele morreu? Exato. Morreu como mártir, fazendo um trabalho da ONU. Um trabalho de reconciliação para tentar apaziguar as guerras. A gente fala assim: vamos orar para acabar as guerras.
Mas quem é que vai lá? Para que um trabalho, uma ideia seja implementada no ambiente, é necessário o sacrifício. Sacrifício da sua própria vida. Para que você e outras pessoas, à medida em que aquele ambiente vai sofrendo a tua visita, você vai, porque nada é fácil. A gente pensa em mudanças assim, né? Não é assim. Então, voltando ao nosso tema, a assistência espiritual, ela é nobre quando os fins são nobres. Agora, a identificação dos espíritos, ela não é uma necessidade. Os espíritos às vezes não... Você está trabalhando, você está desencarnado. E o orientador espiritual, antes de você descer na Terra, que vai dar a mensagem, é Caibachuta. Então está lá aquela equipe de 200 pessoas, 200 espíritos desencarnados, trabalhando, e o Caibachuta dá todas as diretrizes dos trabalhos que têm que ser feitos. E aí a gente se espalha, vem nas casas espíritas. Quando vai psicografar, sou eu que estou psicografando. Mas quem é o diretor espiritual? Que coordenou tudo, não é o Caibachuta? Eu, em vez de botar o meu nome, porque eu não estou comunicando com a minha mãe, com meus filhos. Eu não estou comunicando com um parente. Eu estou dando uma comunicação geral sobre o Evangelho. Quem é Anderson? Anderson. A ideia não é pura, não é bem intencionada, então eu ponho lá, Caibachuta. Isso é muito comum. Então, muitas obras, às vezes a pessoa pergunta, mas tanto Bezerra de Menezes? O Bezerra de Menezes está aqui dando comunicação aqui, o Bezerra de Menezes está dando comunicação ali. Como é que é isso? Tantos Bezerra está em tanto lugar assim ao mesmo tempo? Muitas vezes não, às vezes não é o próprio Bezerra. Às vezes é um espírito de uma equipe, de equipe de trabalho que está ali prestando assistência. Kardec já fala disso. Os nomes, eles nem sempre correspondem exatamente ao espírito, mas nesse caso a gente vai olhar o quê? O conteúdo da mensagem. Mas o Bezerra pela Maria Cecília Paiva, psicografado pela Maria Cecília Paiva, é diferente do psicografado pelo Chico, que é diferente do psicografado pelo Divaldo. Gente, vamos olhar o conteúdo da mensagem. Vamos ler o que está escrito lá. Pode ter sido o mesmo espírito? Pode. Por que não? Porque cada médium ele vai ter características próprias para escrever aquela mensagem. Não adianta a gente pensar que se todos nós aqui escrevêssemos uma mensagem de um mesmo médium, do mesmo espírito, que essa mensagem seria idêntica. Não é assim. Cada médium vai transformar aquela mensagem com os seus conteúdos anímicos, com a sua bagagem. Então, muitas vezes o espírito vai falar sobre Trypanosoma cruzi. Eu não sei o que é Trypanosoma cruzi, nunca ouvi falar disso. Vou falar de cruzi. Cruz? É só um exemplo assim que eu inventei aqui agora, para a gente entender o seguinte: para um médico sanitarista, aquela mensagem e psicográfico, médium psicógrafo, aquela mensagem de outro médium sanitarista, de um espírito sanitarista, vai fluir com muita facilidade. Para uma pessoa analfabeta, aquela mensagem vai trazer um conteúdo que se aproxima da ideia do espírito, mas que não vai ter a mesma clareza de raciocínio, porque é como você usar uma pintura, pintar com um material, com um pincel que não é adequado para você. Você é um gênio, mas você não tem pincel, você só tem brocha de pintura para pintar num quadro desse tamanho. Você vai poder fazer o quê? O que é possível fazer, né? Então, se por um lado você tem a mistificação, e geralmente ela acontece com pessoas que estão com intenções infantis, né? Você tem por outro lado a identificação coletiva por equipe do plano espiritual.
o plano espiritual, muitas vezes ele vai se comunicar então, dando um nome de uma autoridade espiritual, que na verdade superintende aquele trabalho, mas que não está ali naquele momento. Então o mais importante é o médium assim vai descer? Não. Porque ontem, o Dr. Bezerra falou por mim, isso você já percebe, que o médium, coitado, ele está infantil. Porque ainda que fosse o próprio Dr. Bezerra, e daí? O fato de você estar psicografando não te dá um grama a mais de evolução do que outra pessoa. Nós não podemos cair na ilusão de que uma pessoa que tenha o dom da psicografia, da vidência, da psicofonia, ou do que quer que seja, que ela é mais evoluída do que outra. Isso não é verdade, gente. Quem é mais evoluído do que o outro? Uma pergunta que eu lanço a vocês. Não sabemos. Sabe por quê? Porque cada um de nós está no seu drama pessoal. Eu, Anderson, no século XVIII, fiz A, B e C ações. No século XIX, D, E, F ações. E hoje eu estou colhendo, estou lidando, estou recebendo e sou fruto do que eu construí. E cada um de nós aqui é assim. Eu não estou competindo com vocês. Eu estou querendo se as ações foram boas, dar continuidade a elas. E se não foram boas, não repeti-las e corrigi-las. É isso que a gente está fazendo. Não adianta eu olhar para cada um de nós aqui e pensarmos assim, não, eu estou na frente porque eu tenho vidência, eu vi o Espírito passou ali, não vi. Isso não existe. E às vezes a gente tem um problema. A gente acaba idolatrando a pessoa que tem a mediunidade ostensiva. Que a gente vai seguindo ela. O que eu faço? Para onde eu vou? Porque é cômodo para a gente ter alguém que diga para a gente, ó, vá para lá, vá para cá. Que aí você não assume a responsabilidade das suas decisões. Só que, entendam bem, o livre-arbítrio, ele é uma coisa que a gente não tem ideia do impacto do livre-arbítrio na nossa vida. O livre-arbítrio é nosso, gente. Não adianta a gente dizer assim, não, eu casei porque o espírito na reunião mediúnica chegou e disse que, sinto muito, mano, você usou o teu livre-arbítrio. O espírito você não sabe nem quem é. Você não sabe se o que ele quis dizer era aquilo. Você não sabe nada. Não, eu tive filho, porque o espírito chegou na reunião. Não estou questionando se o espírito falou isso. Quem era? O que a gente precisa saber é o seguinte: você exerceu o teu livre-arbítrio. Não adianta culpar o fulano, ou o ciclano, ou o beltrano. Nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Há 2 dias atrás, eu estava conversando com um amigo meu, que eu li, tem coisas que a gente lê em livros que a gente não esquece. E ainda que eu não me lembre exatamente o que foi as palavras exatas do Hermínio de Miranda, Hermínio de Miranda, ele fala assim no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Eu li isso tem muito tempo. Aprendi a decidir as coisas pela minha própria mente, pela minha própria cabeça. Esse é o espírito da doutrina. Por mais que eu possa colher uma opinião aqui, outra ali, na hora da decisão sou eu. Então, não adianta a gente tentar jogar a responsabilidade para o Altivo, ou para o Chico Xavier, ou para o Dr. Bezerra, porque na hora do livre-arbítrio eles não se metem. Na hora que você tem que vencer, esfolo, corto ou beijo, é você que tem que decidir. Eles vão ficar olhando. Se o espírito ficar, não, faz isso, ele é mais inferior às vezes que você. Porque os mentores, eles sabem que nós precisamos o quê? Amadurecer. A gente amadurece com as experiências.
Então, essa coisa que às vezes um médium vidente, ele chama a atenção. Afinal de contas, ele consegue ver o mundo espiritual. Isso o desqualifica? Não, claro que não. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: nós podemos ouvir, nós, se quisermos, temos proximidade, temos intimidade, temos dúvidas, estamos angustiados, vamos fazer o atendimento fraterno, vamos... Não é isso. É sempre, e é muito importante ter um ombro amigo, ter alguém que você possa conversar, que você respeite, que você confie. É muito importante isso na nossa vida. Mas o que eu estou salientando é o seguinte: é a idolatria. São coisas distintas. Dá para entender a diferença? Uma coisa é eu ter uma admiração, ter um respeito, uma pessoa, por exemplo, de Divaldo. Eu respeito, sei que ele é um estudioso, sei que ele é uma pessoa que se dedica com seriedade ao conhecimento espiritual e tem uma visão muito boa das coisas. Então, o que custa eu ir lá e ver a opinião dele? Mas uma outra coisa é eu botar antólios e ficar um seguidor de tudo que ele diz, tudo que ele fala. Ele diz eu atim. São coisas distintas. Porque eu nunca vou abdicar do meu livre-arbítrio, ainda que eu ache que estou abdicando. Os espíritos, eles vão estar dando orientações que são ou gerais ou pessoais, particulares. E nós precisamos então distinguir que tipo de orientação nós estamos recebendo. Se essas orientações são muito particulares, nós precisamos ter muito discernimento e tomar muito cuidado. Porque, como a gente falou antes, nós temos uma chusma de espíritos que nos envolvem. Nós não estamos aqui, nesse instante, sós. E nós vamos estar envolvidos com as nossas próprias ideias também. Ideias que a gente tem da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de raciocinar, do nosso jeito de entender a realidade. E o que acontece com as nossas próprias ideias? Nós atraímos o quê? Os afins. Pessoas que se afinizam com o nosso jeito de pensar. Mas isso não quer dizer que eles sejam o quê? Espíritos superiores, que simplesmente têm afinidade conosco. E se eles têm afinidade conosco, qual é o grande problema? Você diz pisa, ele diz pisa de novo. Nós precisamos então manter aquilo que Jesus falou: vigiai e orai. Por que a gente tem que vigiar e orar? Porque a gente ainda não é espírito superior. A gente é vulnerável às vicissitudes das nossas próprias paixões, das nossas próprias raivas, mágoas, desequilíbrios. Então, a gente precisa estar vigiando, porque a gente já tem a tendência. Então, por sintonia, nós podemos estimular até espírito que às vezes nem é inferior, ele é só igual a gente, uma má sintonia para ele e para nós. No livro Sexo e Destino, André Luiz está investigando, inserido num drama familiar, e esse drama familiar envolve a dona Beatriz, que é uma senhora que está em fase de desencarne, e o pai dela, desencarnado, está conversando com o André Luiz. O pai dela, desencarnado, vê que o marido da dona Beatriz tem uma conduta muito equivocada. Ele tem mulheres na rua e ele coloca a amante dele para cuidar da dona Beatriz. Só que o pai desencarnado fica indignado com aquilo. E tem um momento lá que ele diz que ele deu uma bufetada no cunhado. E o cunhado começou a sentir dor de cabeça. Isso era um espírito que já vivia em nosso lar. Mas o que ele ficou? Era ele, um ser humano. Quando ele viu o que o cunhado estava fazendo, ele ficou indignado, entendeu? E depois ele se reequilibrou. Mas por que eu estou contando esse caso? Mostrando que, às vezes, nós precisamos vigiar, porque nós semeamos a onda e a onda contagia. A onda atrai espíritos afins. E aí a gente fica mais estimulado a cometer, a fazer, a tomar aquela atitude. Os espíritos, eles não vão
se identificar quando nós queremos. Muitas vezes, numa evocação, na época de Kardec, se fazia muita evocação. E vem nomes de espíritos famosos. Então você olha lá na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no século XIX, era muito comum você ter nomes de gente famosa. No Brasil, a partir do século XX, as psicografias aumentaram, mas os famosos sumiram. Como é que pode isso? Por que aquelas pessoas famosas, os apóstolos e tudo mais, eram tão comuns no século XIX e agora eles não são tão comuns assim? Qual é a diferença? A diferença é que o médium, muitas vezes, ele traduz as ideias e os nomes conforme as crenças da época e do local. Então, muitas vezes, para o espírito, fica difícil ele falar o nome dele, porque o médium, ele bloqueia isso. Ele quer que seja João Batista. Ele quer que seja Antônio de Pádua. Ele está acostumado, porque o fulano, ele não vai confessar isso. Isso não é coisa que a pessoa está pensando, não. Isso é no inconsciente. Então, você às vezes vê certos padrões de comunicações em certas épocas que, na verdade, não correspondem àqueles espíritos. Aquelas entidades todas famosas, evangélicas, do tempo de Jesus. Isso tinha muito no século XIX. Por que nas casas espíritas essas comunicações desapareceram? É porque nós somos inferiores aos médios do século XIX? Não. É porque realmente aqueles espíritos não eram quem tinha. A grande maioria. Um ou outro caso pode até ser. Por quê? Quando o encarnado é tão nobre quanto ele. Entenderam isso? Às vezes o encarnado é um espírito de grande categoria. Então, por sintonia, um espírito desses nomes. Mas aí qual é o problema? Como é que você vai identificar? Não, esse daqui é Kardec, não, Kardec é de grande categoria. Isso fica muito difícil. Até porque muitas comunicações que Kardec publicou, ele não estava presente. Ele recebeu, fez uma avaliação e publicou. Então ele mesmo disse que a grande maioria das comunicações que eles recebem naquela época eram espontâneas e espíritos anônimos, que não tinham grande conhecimento, mas que de vez em quando surgiam essas mensagens. O que importa para nós hoje em dia é nós, ao lidarmos com a mediunidade, desvalorizarmos qualquer sensação de privilégio, de arrogância, de se sentir como o dono da cocada, o dono da bola, porque está psicografando esse ou aquele nome. Às vezes, nós temos a visita de mentores de grande categoria. Às vezes, o mentor no ambiente, ele é superior ao nome que está sendo psicografado. Olha que coisa paradoxal, entenderam isso? Às vezes o espírito que está no ambiente, ele é superior ao daquele que está ali o nome, mas ele dá aquele nome ali. Então a gente tem que desvalorizar essa questão dos nomes e valorizar a vibração. Um espírito superior, ele sempre vai deixar uma vibração elevada. Você vai se sentir bem, você vai se emocionar, você vai sentir odor de rosas, você vai ver luzes. Não tem jeito. O espírito superior, ele deixa impressão boa. Se você tem um contato com um espírito bom, a impressão vai ser sempre boa. Se você está com dor de cabeça, irritado, se coçando, incomodado, irrequieto, já está dizendo, está identificando. Ainda que o espírito diga, eu sou Jesus, mas você está se coçando, você está agitado, não tem jeito. A vibração, ela identifica. E o médium tem que saber disso. O médium tem que começar a perceber isso. A vibração identifica. Uma vez a gente estava assistindo uma palestra de Valdo, e antes do Dr. Bezerra chegar, todo o ambiente
sofreu uma espécie de um banho de energia. E aí eu estava no ambiente e comecei a chorar. A gente não está acostumado com vibração superior, aí as lágrimas começaram a cair. Aí eu olhei para o lado, todo mundo chorando. Uma vibração maravilhosa. Foi os 100 anos do Grupo Espírita Regeneração, nunca me esqueço disso. Uma vibração maravilhosa. Então, gente, não interessa quem é que estava dando uma comunicação. A vibração era maravilhosa. Todo mundo foi como que alçado a um plano superior. Seja lá quem estava dando, e era o Dr. Bezerra, no caso, que ele que fundou o Grupo Espírita Regeneração, fica em frente ao UERJ, né? E tem alguns anos, né? Acho que foi no início dos anos 90, no final dos anos 80, do século XX, todo mundo ficou emocionado. Foi muito bonita a reunião. Então, você recebeu a visita ali de um espírito de grande categoria. Você percebe. E mesmo que você, muitas vezes, não é um ambiente espírita. Há muitos anos atrás, uma parente minha foi fazer um batismo. Tem muitos anos isso. Aí eu falei, não, vou. Problema nenhum. Vou assistir sim. Não, você vai? Porque eu queria muito que você fosse. Eu falei, não, vou sim. Para mim isso não é um batismo, mas eu vou, por respeito, por amizade. E cheguei lá, e aquela coisa, você vendo aquela coisa mecânica, artificial, as pessoas preocupadas com o churrasco depois, entendeu? Aí eu comecei a orar. Aí me veio aquela ideia que eu queria, essas coisas doidas que a gente tem, entrar em sintonia com o espírito mais superior que tiver aqui nesse ambiente. Quando eu acabei de pensar nisso no meio da prece, aí eu tive um jorro de energia. Eu não sei explicar. O Espírito Santo. Na igreja, aquilo tomou, mas a mesma vibração da reunião do Dr. Bezerra. Eu comecei a chorar, gente. E aí você imagina, as pessoas tudo ali, ó, aquela coisa toda, aquela agitação, aquele calor, e eu ali maravilhado, e as águas. Aí eu abaixei a cabeça assim, né? E o ritual passando lá, né? Aquela coisa artificial. Aí você sentia, eu não sei explicar isso, você sentia a diferença de potencial da vibração que você estava sentindo e aquela ambiência pesadona, que estava todo mundo, são várias pessoas que são batizadas, né? Aí todo mundo, você via as conversas, né? Você tem ninguém orando, todo mundo tem uma coisa bem, não sei se vocês já foram nesse negócio de batismo, se vocês pararem para pensar, os familiares, pode ter um ou outro que está pensando no significado simbólico do que é aquilo, né? Segundo a igreja. Mas a maioria é um ritual necessário de passagem que você tem que fazer lá. Eu fiquei impressionado, eu nunca me esqueci dessa experiência, porque ela foi muito bonita, né? E vai de encontro àquilo que o Chico Xavier conta, que no mundo maior, que em todos os rituais, no ritual católico, ele viu uma luz imensa. Então, é dizer que não há amparo? Há. Mas qual é o problema do amparo? Ele se fecha e diz, não, eu não vou ajudar porque vocês são católicos, eu só vou ajudar os espíritas. É esse o problema? Problema de sintonia. As filosofias devem estimular nas pessoas a espiritualidade. Se eu não estimulo a espiritualidade, não tem sintonia. Ainda que os grandes seres estejam ali, mas não tem sintonia. Se não tem sintonia, ele não está ali. Eu só vejo aquilo que eu sintonizo, eu só sinto aquilo que eu sintonizo. No livro Cartas de uma Morta, que é um livro que as pessoas não conhecem bem, porque não é da FEB, é um dos primeiros livros de Chico Xavier, psicografado por Maria João de Deus. Quem é Maria João de Deus? Quem sabe? Mãe dele. A mãe dele. Acho que é o único livro dela, só dela. E é um livro muito rico de informações. Um conteúdo muito grande. O livro não tem o prefácio de Emmanuel. Então eu acho que aquele livro, inclusive, o Chico estava mais livrezinho, porque tem muita informação e é logo um dos primeiros livros.
E uma das informações que ele diz, ela conta, das experiências dela no além, é que ela vê vibrações maravilhosas, e o mentor diz que aquilo ali vem das esferas mais sublimes do cosmos. São as vibrações inspiracionais. Mais ou menos esse é o nome. E que aquilo ali cai incessantemente sobre todos nós. Qual é o nosso problema? Sintonia. Nós não temos sintonia. Se formos usar um linguajar religioso, tradicional, a gente vai dizer assim, é a presença de Deus, mas a gente sabe. Então o nosso problema qual é? É que Deus deu as costas a gente? Não. O nosso problema é que as nossas intenções, o nosso dia a dia, a correria, não sei o que, o nosso nervosismo, não nos põe em sintonia com o que já está. A gente não precisa ir no alto do Himalaia, ou no meio da pirâmide do Gizé, ou lá no planalto lá do México, para entrar em sintonia com as forças superiores. Nós precisamos apenas mudar o nosso coração. Mudando o nosso coração, nós vamos ter certeza que a nossa psicografia vai ser uma psicografia útil. O mais importante para o médium, e principalmente para o médium que está começando, é ele trabalhar a sua reforma íntima. É ele trabalhar autoconhecimento. É ele trabalhar a intencionalidade. Qual é a minha intenção? Eu quero fazer isso para ser um novo Chico Xavier? Ou eu quero fazer isso para começar a resgatar todos os erros do passado que eu cometi, começar a ajudar quem eu desajudei no passado, começar a acertar, começar a me tornar mais humilde, mais simples, mais caridoso. É essa intenção interna é que vai dizer qual é a minha sintonia. Nós precisamos entender o seguinte: nós não somos o corpo físico. Ah, mas eu sei disso. Será que a gente sabe disso mesmo? A gente para pensar nisso? A gente vivencia, né? Exatamente. Há algumas semanas atrás, eu escrevi um texto, botei lá no Facebook o texto. Aí uma amiga minha encontrou comigo, emocionada, disse que chorou quando leu o texto. Eu falei, que bom, porque eu também, quando eu escrevi o texto, eu também chorei. Estava muito emocionado. E ela disse que pela primeira vez, depois de 20 anos de espírita, que ela se viu lendo aquele texto como um espírito encarnado. Um espírito. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Eu também. Porque quando eu li aquele texto, eu estava baseado em outro texto que eu tinha lido, que tinha feito esse efeito em mim. Eu falei, caramba, a gente fica vivendo e esquece que não é esse corpo físico, que não é o Anderson. Eu sou um espírito que estou usando esse corpo físico por um determinado momento, e que daqui a pouco, no meu caso daqui a 80 anos, daqui a 70, 80 anos, vou estar indo lá para o mundo espiritual. Mas não sou daqui, né? Nós não somos daqui, ninguém, mas a gente vive como se fosse. A gente esquece completamente. E aí, você, quando aflora a mediunidade, você fala, eu dei um passe, e a pessoa depois veio me agradecer. Será que eu posso sair na rua? Como é que eu posso sair na rua? As pessoas vão ficar me olhando. Eu vi isso, gente. A pessoa ingenuamente foi confessar logo para mim. Virou cobaia das palestras. Isso tem, muitos anos, mas a pessoa falou. O que é isso? Em vigilância, mas mais do que em vigilância, a pessoa, de alguma forma, não foi trabalhada na sua formação, quando ela adentrou o caminho da mediunidade, de que não é nada disso. Você não dá passe para ficar famoso na rua. A Rede Globo não vai bater no portão aqui do Cefa para buscar fulano e ciclano porque curou isso ou curou aquilo, gente. Essa não é a intenção. Se você está entrando com essa intenção, cuidado. A luz vermelha do autoassédio, não é nem assédio de fora não, é o teu assédio, do teu orgulho, do teu egoísmo. O teu orgulho e o teu egoísmo estão dominando você.
Os outros espíritos inferiores são consequência. A gente precisa entender o seguinte: se eu sou um espírito imortal, vocês também são. Se eu sou filho de Deus, todo mundo é. Se eu sou herdeiro de Deus, todo mundo é. O nosso papel não é ser um atravessador de Deus. Hoje mesmo a gente estava dando aula e tentou explicar o que era atravessador. Eu falei essa palavra, a gente às vezes dando aula se esquece, né? Você se empolga. Então, eles foram atravessadores aqui, e os portugueses queriam pegar as especiarias de uma forma direta para pegar mais barato. Aí o aluno, professor, o que é atravessador? Aí eu falei, aí tive que explicar, né? O que é atravessador. Aí falei lá vocês foram à feira? Vocês vão à feira? De onde vem o peixe que vocês compram? Aí fala um monte de coisa. Turma com 50 alunos, eu não prestei nem atenção, fala um monte de coisa. Falei, vem do mercado São Pedro em Niterói. O pescador pega o peixe e leva para o mercado São Pedro. Lá no mercado São Pedro, o feirante vai lá e compra por um preço, digamos, R$5 o quilo. E vem vender para nós a R$20 o quilo. Só que o feirante compra 2 toneladas de peixe. Só que se você for lá e conseguir convencer o pescador, você consegue, de uma forma direta, o peixe. Se ainda mais se ele estiver acabando de sair do barco, que eu já vi, ele pega uma pinca de peixe por um valor bem reduzido. Aí expliquei para eles que era atravessador. Agora, usando aqui a mesma questão nossa, nós não somos Deus. Imagine Deus aqui, não. Eu sou o intermediário. Não, gente. A gente tem que falar para a pessoa o seguinte aqui, Deus, você, Deus. Esse é o nosso papel. Não é a gente ter... Então, essa coisa do médium, que isso... Não existe isso, gente. Nós precisamos manter as casas espíritas de pé para que elas possam estar todo dia passando informação para quem chega. Ainda que a pessoa vá na casa espírita uma única vez, ela nunca mais pise, mas que pelo menos naquele único dia que ela esteve, ela receba essa informação. Você é imortal, você já viveu muitas vidas e vai viver muitas vidas. Você sofre hoje porque ou foi incúria, imprudência, preguiça, comodismo dessa vida, ou questões que você não resolveu na outra vida. Toda dor traz o quê? Aprendizado, aprimoramento, aperfeiçoamento, e nós precisamos reagir da forma mais correta possível, mais saudável possível, porque ninguém é vítima do acaso, das circunstâncias. Todos nós estamos aqui fruto do que nós viemos construindo ao longo dos milênios. Então a nossa personalidade, nosso jeito de pensar, nosso jeito de reagir não é gratuito. Eu posso reagir perdoando, amando ou até dilacerando, cortando em pedacinhos. Cada um é fruto do que ele construiu ao longo dos milênios. E vai receber conforme ele continuar construindo. Se a gente puder passar essas informações que nós recebemos quando chegamos, esse é o nosso papel. Agora, se achar, não, eu vou comprar então um óculos escuro, porque senão vou me identificar, né? Isso é infantilidade. Está mostrando que a pessoa não entendeu nada. Mas, infelizmente, eu tive essa experiência da pessoa achar que, não, como é que eu vou sair na rua? Porque eu estou dando passe, a pessoa ali falou aquilo. Eu, na primeira vez na minha vida que eu dei passe em alguém, lá no Arauto, a gente deu passe, eu devia ter uns 19 anos. A primeira pessoa que sentou na cadeira e eu dei o passe, conforme eu dei o passe, a pessoa começou a chorar. A pessoa começou a chorar. E eu lá, né? Ela levantou, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. A primeira pessoa. Aí saiu lá fora e me cercou. Ai, pelo amor de Deus, isso foi maravilhoso. Eu falei, caramba, rapaz, como é que isso é real, né? Essa coisa da tentação à vaidade. A primeira pessoa, como é que pode? Eu fiquei olhando aquilo assim, assustado, né? Assustado com...
Porque o irmão, coitado, eu sei lá, o que o plano espiritual fez nele, que não fui eu, foi o plano espiritual que agiu, eu não sei. Mas ele estava agradecido. Mas como ele não tem conhecimento, ele viu quem fazendo? Quem ele achou que estava fazendo? Exatamente. Então, parei, caramba, a espiritualidade não brinca em serviço. Ela já de cara já mostra, ó, vamos ver qual é a dele. Se ele na primeira, ele já vai cair na vaidade de pensar que ele fez alguma coisa. Só que eu já me conhecia um pouquinho. Sabia que não, realmente foi o plano espiritual que agiu. Sim. É errado a gente dizer que o médium é intermediário? Não, o médium é intermediário. O médium é intermediário. O nome médium, Kardec cunhou com esse fim. Intermediar uma coisa e outra. Ou seja, o médium é aquele que errou, e agora está tendo uma chance, meu amigo. Você está tendo uma chance de usar esse conhecimento, essas capacidades, para intermediar a luz à necessidade. Você não é nem a luz. Você não é a luz. Você está ajudando. E o pior, a luz pode agir sem você. Porque ela sempre agiu no mundo, sem mediunidade ostensiva espírita. No século XV, no século XIII, no século X, já havia desobsessão, havia trabalho e não tinha médium. Qual é a vantagem do médium hoje? É uma chance para os encarnados usarem os dons psíquicos que todo mundo tem para servir. Se eu uso o meu dom psíquico para ganhar dinheiro, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo evolutivo que não tem preço. Então, aquela coisa não tem preço. Tempo evolutivo não tem preço. O dom que eu uso para... às vezes a pessoa... R$10 que a pessoa está usando aquilo, mas é uma perda de tempo. Ela poderia estar ganhando mais estudando. Vamos fazer um concurso. Forme, ganhe o seu dinheiro com o seu trabalho e doe a sua mediunidade a Jesus, ao serviço assistencial. Vamos começar a reparar, porque essa pessoa, quando chegar lá do outro lado, ela não usou, ela não trabalhou, ela não fez caridade. Ou seja, ela está zerada, cheia de dívida. Não raro, muitas dessas pessoas terminam a vida enlouquecida. Por quê? Foi a mediunidade que enlouqueceu? Não, gente. Ela não usou, ela está cheia de dívida. Deveria ter vindo louca, não veio. Não, olha só, vamos fazer uma cirurgia aqui, botar umas pontes aqui artificiais para você vir como médium. Mas só que tem uma condição: isso aqui não é o teu mérito, isso aqui é moratória. Você vai lá e mantém essas pontes com o teu trabalho assistencial. Aí a pessoa chega aqui e eu consigo ver espírito aí, mas ninguém vê. Vou ganhar um dinheiro em cima disso. Ela não está mantendo as pontes. E aquilo ali, ao longo dos anos, vai empedrando, ela já não está vendo o espírito, mas ela já está começando a inventar que vê, porque... E aí leva à loucura. Gente, a mediunidade é uma das coisas mais maravilhosas que existe, quando a gente tem as luzes da doutrina espírita. Por isso, a psicografia deve, o iniciante, procurar a casa espírita. Quem psicografa, Kardec, no Livro dos Médiuns, orienta a pessoa a psicografar todo dia, em casa. Essa semana, chegou lá a psicografia para a gente ver. Primeira coisa, a pessoa não estava presente, o parente que estava presente. Eu falei, aonde foi essa psicografia? Inclusive eu nem li, eu li algumas coisas assim, está comigo para mim... ela psicografa 2 horas da manhã em casa e o espírito acorda ela não consegue dormir. Inquietação, olha, não deixa ela dormir, está inquieta, está agitada, fica nervosa. Não é bom sinal, né? Olha só, usando só não é bom sinal. O espírito superior não deixa essas marcas. Outra, o que ela tem de conhecimento espírita? Nenhum. Pior ainda, não tem conhecimento nenhum. A terceira, essa é terrível. Ela se garante? Como assim? Ela se garante para fazer isso em casa? Como assim? Ela tem uma profunda harmonia? Porque um lar pode até fazer, mas é um lar harmonizado, equilibrado? Ela ora, ela age no bem para todos? Não.
Então ela está totalmente errada. Está errada 3 vezes. Não conhece doutrina espírita. Não tem nada. É zerada de conhecimento. O que ela tem? A mediunidade. Ah, sim. 2. Não deixa uma boa impressão. Sinal de que os espíritos que estão com ela não são espíritos que consigam enganar a vibração do ambiente que eles deixam. E 3. Ela não se garante, porque uma pessoa, para se garantir, tem que praticar muita assistência espiritual, tem que estar muito amadurecida, tem que estar muito equilibrada. E o seu ambiente também. Então, gente, o que ela tem que fazer? Estudar, vir estudar na casa espírita. Não é obrigatório. Ela é obrigatória? Não sei se a pessoa vai vir. Eu peguei até a mensagem para ler, mas pela avaliação sumária, a gente sabe que ali está tudo errado. Ela tem que vir estudar. E quando ela começar a estudar a mediunidade, estudar a doutrina espírita, sabe o que vai acontecer? Sem ser profeta, a psicografia dela vai... Agora vai saber selecionar, né? Mas geralmente os mentores vão lá e tomam conta. Eles criam lá um círculo. Quando a pessoa está bem amparada, a casa está bem amparada, os mentores vão lá, ó, aqui agora não, é a trabalhadora da casa. Aí a mediunidade às vezes aparece. Às vezes aquela psicografia, aquilo nunca mais vai aparecer, né? Acontece, já vi isso acontecer. Às vezes, né? Mas depende do médium, da pessoa, né? Porque ela ainda não tem mérito por ela mesma. Ela não construiu isso com livre-arbítrio. A casa vai dar a estrutura. A gente às vezes está trabalhando na casa há anos e anos. A gente não tem mérito. É a estrutura da casa que nos dá condição de agir. Quando eu começo a querer atuar por mim mesmo, aí boto os pés pelas mãos e já viu, né? Então, gente, o trabalho no bem, ele é maravilhoso. Desde que a gente tenha discernimento, a gente tenha simplicidade e a gente use o trabalho no bem para crescer, para evoluir, para o nosso autoconhecimento. Não para essa coisa de querer aparecer, aplaudido, né? Tem orador que se ele for numa casa com menos de 40 pessoas, ele não volta mais na casa. Orador espírita. Eu conheço, já vi. Aconteceu conosco lá no Arautos. O grupo, a presença no Arautos, há uns anos atrás era baixa. A pessoa chegou para o senhor, que é selecionado, quantas pessoas vão lá? Vão 15 a 20. Vocês adivinham o que o orador falou? Eu não sou orador para 15, 20 pessoas. Orador espírita famoso. Eu não estava presente, mas o seu Machado é uma pessoa seríssima. Ele não ia falar isso, não inventar. E aí ele falou para mim, Anderson, que eu falava, né? Eu, adolescente, por que o senhor não chama fulano? Por que o senhor não chama ciclano? Não. Ele vai anotar lá e tudo mais. Mas sabe o que vai acontecer? Olha só, meu filho passou mal, não sei o quê. Ele não vem. Ele não sai lá da Zona Sul e vai para Madureira, não. Ele não vem. Eu falei, mas é espírita? É espírita. Então a gente começa a entender o seguinte, nós precisamos, desde o início da nossa formação de espírita, acabar com essas bobagens. Isso daí é uma vaidade infantil. Uma pessoa que faz isso, coitada, ainda nem começou a entender o que é a doutrina. Por mais que ela fale bem, que ela seja aplaudida, ovacionada, mas é um papagaio. É um papagaio. Eu também sou um papagaio, mas sou um papagaio consciente. Eu, na verdade, não tenho muito mérito também, não. Mas pelo menos tenho consciência disso. O problema é quando você não tem consciência disso. Aí é o problema, né? Você está pensando que é o novo Divaldo. Isso é que é um problema. Então, gente, o estudo é maravilhoso, vale a pena vocês lerem em casa, darem uma olhada. O 11 se complementa com o 12, tem que ler o 11 e o 12 juntos, porque são praticamente, Kardec conclui, ele começa com 11 e conclui com 12. Então, que Jesus nos estimule o trabalho no bem, a caridade. Quando a gente trabalha com Jesus e quer servir, as coisas maravilhosas acontecem, entende? A gente está começando a reparar
os erros milenares, então a gente não deve fugir do trabalho. A gente falou lá na nossa reunião quarta-feira, gente, já falei isso aqui várias vezes, e vou repetir, não me canso de repetir isso. Nós ganhamos o mérito com o trabalho. É o trabalho que nos dá a evolução e o mérito. Se a gente foge do trabalho porque acha que não tem mérito, a gente não cresce. Então a gente deve buscar servir dentro dos nossos limites e buscando uma casa séria como essa aqui, como um apoio para que a gente possa crescer como seres humanos. Que Jesus nos estimule cada vez mais a nós perseverarmos nesse caminho que é de luz. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Devagar, mas sempre. Devagar, mas sempre. Foi a mensagem, foi aberta, né? Exatamente. Então a gente agradece ao nosso irmão Anderson lá pelo esclarecimento da noite de hoje. E a gente vai pedir a nossa irmã Marisa para fazer a prece, por gentileza. Senhor Jesus, depois de todos esses ensinamentos, nós só temos que te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia de estarmos aqui nessa casa, tentando, Senhor, através do estudo, nos melhorar para melhor servir, Senhor. E nós te pedimos, Mestre, por todos os trabalhadores dessa casa, por todos os trabalhadores do movimento espírita. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão na rua, pelos que estão nos abrigos, nos orfanatos, nas penitenciárias, por aqueles, Senhor, que nos odeiam, que nos perseguem, porque um dia nós os fizemos sofrer. Agradecemos a Francisco de Assis pela acolhida e aos mentores dessa casa. E assim, Senhor, te pedimos poder voltarmos para os nossos lares com muita paz no nosso coração. E tudo isso que aqui aprendemos hoje, Senhor, que possamos nos conscientizar da grandeza desses ensinamentos e com muita humildade, Senhor, com muita humildade, procurar pôr em prática. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, amado Pai Celestial, te agradecemos por esse estudo, por esses momentos de reflexão e pedimos então um amparo para a segunda parte da nossa reunião que são os passos, que possamos estar sintonizados para recebermos essa energia que vem do alto, que possamos estar vibrando em prece por todos esses irmãos e humanidades, encarnados e desencarnados. Em nome de Jesus, do nosso patrono Francisco de Assis, dos mentores espirituais da nossa casa, pedimos permissão, Pai, então, para iniciarmos o trabalho do passe. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.